Olá, estamos no dia 24 de junho de 2025. Aqui estou, Juan Brandt, sempre falando de psicanálise e temas que dela se aproximam. E hoje, aliás, eu estou num espaço diferente, estou aqui em minha sala de trabalho. Normalmente eu gosto de fazer meus vídeos ao ar livre. Hoje, uma exceção. E eu venho falar aqui hoje a partir de algo que eu vi num vídeo do Peter Doncaps, em que ele citou a cantora Grimes, que foi esposa do Elon Musk. E ela teria dito, estou repetindo palavras do Peter, que a inteligência artificial é o caminho mais rápido para o comunismo. E eu quero tecer alguns comentários a partir dessa afirmação. Eu devo começar com uma constatação que se repete a miúde. Existe um termo que é muito usado contemporaneamente, que é a coisa do empreendedorismo, ou seja, empreender. E eu vejo também que é muito importante a gente entrar em contato com a ideia de ocupar-se, estar ocupado. E eu quero contrapor a isso, de algum modo, a tendência de muitas pessoas a não quererem empreender, por motivos variados, e também não quererem ocupar-se. E a nossa sociedade está tomada por uma perspectiva de que não há necessidade de esforçar-se, porque teríamos alcançado um estado, uma sociedade que daria conta, a partir de certas regras, de cuidar de todo mundo. Eu penso que essa proposta do estado de bem-estar social, que surgiu fundamentalmente depois da Segunda Guerra Mundial, conduziu o mundo para a percepção de que isso seria possível. E as pessoas muitas pessoas facilmente se engajaram nisso. E a mentalidade comunista viu nisso uma oportunidade de realmente realizar o seu desejo de viver numa sociedade que não exige maiores esforços. Se ligarmos a isso, a essa cultura hedonística que faz parte desse processo, e uma tecnologia altamente evoluída que permite robôs trabalhando em lugar do homem, as pessoas começaram a cada vez mais vislumbrar um mundo de ociosidade. E a palavra empreendedorismo passou desse modo a ser representativa de ser um idiota, de ser um ingênuo. Se você pode ter uma vida sem esforço, por que ter desafios tão complicados pela frente? E nisso surgiram propostas, inclusive a nível de Estado-nação, legislação, até em Constituição às vezes, definições claras de direitos que se sobrepõem ao esforço. Então, essa ideia dos auxílios, auxiliar as pessoas para que elas não tenham que se sacrificar. E igualando, deixando de lado as questões meritórias, e igualando não pelo esforço, não pelo comprometimento, mas sim por uma insistência em igualar todos, porque todos são seres humanos, então não devem ser discriminados, eliminando diferenças de modo geral. E isto só leva as pessoas que trazem uma aderência ao ócio a se aproveitarem disso. Então, acho que é uma questão bem contemporânea. A tendência ao ócio sempre existiu, não vamos reconhecer, isso faz parte da humanidade. Mas o que nós vemos de
talvez uns 30 anos para cá, é que nessa busca do estado de bem-estar social, as pessoas começaram a esperar que o Estado cuide delas. E elas não têm nada a fazer. Bem, sempre esqueceram nessa conta que alguém teria que atuar para que essas outras pessoas pudessem ficar nessa condição. Bem, e eu quero entrar um pouco com a ideia de comunismo a partir do próprio fundador, né, dessas ideias todas, o Marx lá com Engels, que nos leva a algumas ponderações. O Marx não era sujeito interessado em trabalho. Se você ler a biografia dele, se há uma coisa que ele não procurava era esforçar-se, e se há uma coisa que ele procurava era obter dinheiro sem esforço. E isso ele teve pessoas que o ajudaram bastante, inicialmente o sogro, depois o amigo. Então é o sujeito que talvez tenha fundado a ideia de que as amizades podem ser uma troca em que alguém dá a amizade e o outro dá o dinheiro. Não bem um modelo, talvez a base do modelo marxista. Bem, eu tenho constatado algo que tem surgido repetidamente. São pessoas que se aventuram a fazer mestrado e doutorado sem nem saberem preparar um projeto de dissertação de mestrado ou de tese de doutorado. Não tem noção nenhuma. E elas estão recorrendo à inteligência artificial. Bom, primeiro passo. Segundo, eu estou acompanhando também histórias ali, pessoas que estão usando inteligência artificial para construir sua tese de doutorado. Fantástico, né? A inteligência artificial foi longe. Mas não é só isso. Eu já tenho relatos de pessoas que, quando querem mandar uma mensagem carinhosa, buscam na inteligência artificial. Mas não é só isso. Também temos pessoas que, quando querem conversar sobre um tema mais profundo, e elas não o conhecem, elas buscam na inteligência artificial os termos-chave para defender uma ideia. Então, por exemplo, quais são os valores mais importantes para uma pessoa? A pessoa busca na inteligência artificial e lá vão colocar os mais importantes, então ela vai pegar os mais importantes. Ou seja, ela não evoluiu para descobrir quais são os valores que seriam importantes para ela. A outra não precisou pesquisar, ela recebeu a tese bem pronta. E ainda aprovada na banca com professores que de distinguir entre o que a inteligência artificial produz e a capacidade do elemento que está à sua frente é capaz de discernir, de produzir. Então, até as frases carinhosas vêm da inteligência artificial. Por que a inteligência artificial está promovendo uma redução significativa do envolvimento das pessoas com a busca do conhecimento? Porque, como eu já disse, a tendência a uma certa ociosidade sempre fez parte da humanidade. Agora, antigamente, a pessoa que ficava na ociosidade ficava ao léu. Ela mesma se excluía do ambiente que seguia progredindo. Agora, não. Ela busca esses suportes e continua pertencendo a um ambiente, julgando que sabe tanto quanto os outros e que está no caminho certo tanto quanto os outros. Então, a inteligência artificial, de algum modo, está igualando por baixo o conhecimento.
O conhecimento agora não é adquirido por uma conquista pessoal, e sim por um processo semelhante ao Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola. E além do colar, é apresentado dentro de um discurso, numa defesa de uma tese, numa declaração de amor ou no debate. Então o que se nota é que, por exemplo, no caso dos valores mais importantes, são os valores que a inteligência artificial, em sua pesquisa, encontra como mais presentes naquilo que ela coleta de uma comunidade imensa que fica ali colocando termos, informações e tudo. Daí, a inteligência artificial, na verdade, ela não é conhecimento em si, ela não constitui isso, mas ela é quantitativa, é o conhecimento quantitativo que está ali simulando o conhecimento, ou seja, o que estatisticamente mais é encontrado passa a ser representante da verdade, seja numa tese de doutorado, seja numa declaração de amor e seja um debate sobre virtude dos valores. Então, já não existe mais a diferenciação. E ora, a civilização, principalmente nos seus primórdios, ela foi construída a partir da diferenciação obtida pelo que a gente poderia dizer empreendedorismo. É aquele que luta para sair do lugar comum. Mas nesse momento passa a ser respeitado como detentor do conhecimento aquele que reproduz algo que quantitativamente é relevante. E as diferenças não são mais levadas em consideração. Então, eu chego à conclusão que eu tenho que concordar com essa ex-mulher do Elon Musk, a tal da cantora Grimes, mas essa questão, o que ela falou, demonstrou um grau de percepção bastante interessante. Ou seja, o que é comunismo? É levar ao ócio, remunerando como se trabalho fosse. No fundo é isso. E isso aí tudo são trabalhos. Fazer uma tese desse jeito, preparar uma declaração de amor ou descobrir quais são os valores ou virtudes, exige esforço, é um trabalho. E obtém sucesso, gratificação. Agora, esforço efetivo para criar não existe. Novamente, comunismo. O comunismo não busca isso. O comunismo só está interessado em que não haja o que para eles é injusto. Ou seja, que as pessoas recebam diferente pelo mero absurdo de elas serem diferentes. O comunismo odeia isso. Não pode. Como é que pode alguém só porque é diferente receber mais? Não, eles não concordam com isso. Então eles precisam realmente aderir a projetos que igualem. Então, inteligência artificial, nesse sentido que eu estou aqui apontando, realmente é um passo rápido para o comunismo. É claro que quando ela for usada para se conhecer o que existe por aí de conhecimento, ela pode ser muito útil. Mas na medida em que ela não é usada nesse sentido, mas sim para defender como verdade aquilo que é mais prevalecente, significa colocar a idiotice no comando do conhecimento da verdade. Isso é muito louco. Ortega y Gasset, quando escreveu sobre as massas, ficaria espantado e poderia confirmar a tese dele de que a rebelião das massas levaria a isso, só que não conhecia a IA. É interessante a gente notar que a tecnologia pode realmente nos levar ao embrutecimento, com um banco de dados imenso,
Tudo está lá. E estaremos nos idiotizando porque não precisamos pesquisar. Eu também, você pode imaginar coisas incríveis, você pode demonstrar um falso saber. Para falar do que é a IA, eu tenho que contrapor livros. Então as pessoas vão deixar os livros e vão deixar de escrever livros e vão procurar na internet a IA e vão escrever coisas como se tivessem lido. É um mundo assustador, na minha opinião. É isso que eu tinha hoje. Agradeço me acompanhar. Lembre-se sempre, nós damos formação de psicanalistas, damos supervisão para candidatos ao lugar de psicanalista, também para psicoterapeutas de orientação psicanalítica. Atendemos individual, casal, família. Aqui na descrição aqui embaixo eu trago mais informações sempre. Acompanhe-nos. E nós temos cursos que podem ajudar bastante no conhecimento da realidade da clínica, que não iria se sustentar na inteligência artificial. Agora estou preocupado. Vai ter muita gente dizendo que é clínico em psicologia a partir da inteligência artificial. Bom, riscos do progresso. Obrigado, até a próxima.